Meus irmãos, a paz do Senhor, graça e paz a todos. Nós estamos aqui mais uma vez gravando esse vídeo com o intuito, de abençoar a sua vida com uma palavra de Deus, fazer com que você cresça na graça e no conhecimento desse Deus, não só hoje, mas sempre. Que você tenha sede de conhecer, tenha sede de aprender. O objetivo de estar no YouTube gravando esses vídeos é esse: é poder cooperar com a obra do Senhor. Bom, a gente vai trazer hoje uma palavra, que é a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo. E nós vamos ver, no decorrer desse estudo, dessa palavra, a necessidade que nós temos de termos essa fé. Bom, todos nós, irmãos, que seguimos a Jesus, nós estamos numa verdadeira, guerra com o mundo. É bom que isso fique claro. Então, lá em 1 João, no capítulo 5, verso 4 e verso 5, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Bom, se o evangelista João escreveu que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, se há uma vitória contra o mundo, é porque existe uma guerra. Então todos nós que seguimos Jesus estamos numa verdadeira guerra com o mundo. Eu costumo dizer que ser crente nesse mundo é como se você andasse numa avenida movimentada, dirigindo o seu carro na contramão, no horário do pico. Já imaginou você numa avenida movimentada de carro na contramão, naquele horário que engarrafa? Como é que você ia ser isso? O caos que isso ia acontecer. Pois é isso que acontece na vida do salvo, na vida do crente, na vida daquele que aceitou Jesus como Salvador e que quer viver uma vida piedosa de obediência a Ele. Então todos nós que seguimos a Jesus, nós precisamos ter consciência disso. Estamos numa verdadeira guerra contra o mundo. Então ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se a gente vence o mundo, a gente vence por causa da nossa fé. Fé em quê? Nas promessas que Jesus fez para nós. Fé em quê? Fé no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Fé em quê? Fé de que o sangue dele foi suficiente para apagar os nossos pecados e para pagar a nossa dívida. Foi a moeda, o dinheiro que Deus aceitou para que pudesse nos perdoar. Então essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tá certo? Então o mundo é todo um sistema anti-Deus. Tá certo? O mundo é totalmente contrário a Deus. Os valores foram invertidos. E à medida que se aproxima o dia da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja, esse sistema anti-Deus, contrário a Deus, vai se agigantando, vai colocando as suas garras de fora, vai se mostrando, tá certo? Vai se mostrando, vai se apresentando. Então, o mundo jaz no maligno. O certo é errado, os valores invertidos, é o sistema anti-Deus. Então, a fé é o fator determinante para a nossa vitória. Se nós queremos vencer, vamos vencer pela fé. Bom,
O importante, amados, dessa fé não é a fé só. A fé por si só, tá certo? Mas o objeto dessa fé. E quem é o objeto dessa fé? É a pessoa em quem vamos colocar a nossa fé. Porque se você perguntar, e as pessoas têm fé, mas fé em quê? Fé nos padroeiros? Fé nos santos? Fé nas imagens? Fé no seu dinheiro? Fé no seu currículo? Fé no seu salário, na sua poupança? O mundo tem fé. Mas não é fé por fé que nós estamos falando. Estamos falando do objeto dessa fé, da pessoa em que você vai colocar a sua fé. Vê-se o mundo, todo aquele que coloca a sua fé em Jesus de Nazaré. Certo? Em Jesus de Nazaré. Lá em Hebreus, no capítulo 11, nós vamos perceber, né, que essa fé vitoriosa é a causa por trás de certos efeitos. Hebreus capítulo 11 é o livro que vai falar da natureza da fé. Então, a gente percebe nesse livro, né, que a fé que esses homens aqui tiveram, essa fé vitoriosa, ela foi a causa por trás dos efeitos, né, de como eles venceram, do que aconteceu, porque usaram, porque colocaram a fé. Então, o universo físico, ele teve a sua origem, né, numa causa. Todo o universo. Não só a nossa galáxia, né, com esses 9 planetas, mas todo o universo. Imenso. Nós não podemos calcular. Teve origem numa causa. Qual foi a causa? A palavra de Deus. O haja de Deus. Pronunciado pelo próprio Deus. Hebreus, no capítulo 11, o verso 3, diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Olha aí o haja. Olha a causa. Qual foi a causa que o universo se tornou físico? Foi feito. A causa foi a palavra de Deus. De maneira, quando Deus disse o haja, que o visível veio a existir, aquilo que hoje é contemplado pelos telescópios, pelas naves que vão aí por todo o universo. Isso é plausível, nós estamos vendo isso, a ciência aumentando, né? Recentemente pousou já 2 espaçonaves sem tripulação em Marte, uma americana e outra chinesa. Então, tudo isso aí que veio a existir, que é visível, veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, do nada. Veio a existir do nada. O universo físico, a causa que ele se tornou físico, foi o haja da palavra de Deus. Então, amados, a fé que vence o mundo, efeitos visíveis, está aqui em Hebreus 11. O primeiro efeito, a gente vai falar de 3. O primeiro efeito é aceitação. Essa aceitação, esse efeito, ele foi visível na vida de Abel. Hebreus 11:4 diz assim para nós: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus,
quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. O efeito é aceitação. Visível na vida de Abel, acabamos de ler. Abel, pela fé, ele trouxe a oferta requerida por Deus, a oferta que Deus pediu, a oferta que Deus queria, a oferta que Deus iria se agradar. Às vezes, irmãos, há pessoas, aqui não se está tratando de dinheiro, tá bom? Esquece dinheiro agora. Você, como oferta, se oferecendo para Deus. O culto que você presta para Deus é a oferta requerida por Deus? É o culto que Deus está pedindo? É o louvor, é a adoração devida? Então, pela fé que você vai poder oferecer um culto que agrade a Deus. Porque foi pela fé que Abel trouxe a oferta requerida por Deus. E Caim trouxe o que lhe pareceu ser o melhor dos seus esforços. Caim aqui representa aquela parcela de crente, ou de pessoas, de um modo geral, que querem oferecer a Deus o que eles acham que deve oferecer, da maneira que deve oferecer, como queira oferecer e quando queira oferecer. Então, Caim trouxe apenas o que ele achou melhor do seu esforço. Ele não perguntou para Deus, ele não sondou o que é que Deus ia se agradar, para ele poder ofertar a Deus, oferecer a Deus. Não, os seus esforços. É assim que nós fazemos às vezes, relaxadamente. Achamos que só caminhar para a casa do Senhor, só sentar nas cadeiras, só ouvir e não colocar em prática depois. Eu estou aqui, eu vim, estou presente, mas não seja ouvinte esquecido. Guarda o que ouviu e coloque em prática em seguida, porque esse está o valor de você cultuar a Deus, prestar louvores a Deus, mas também oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, o culto da razão. Eu preciso saber por que é que eu estou lá, eu preciso saber por que é que eu abro a minha boca para louvar, eu preciso saber por que é que eu abro a minha boca para adorar, eu preciso saber porque eu abro meu ouvido para ouvir a voz de Deus falando comigo. É o culto da razão, é o culto de Abel, é o culto de Abel e não o culto de Caim. A fé que vence o mundo. Estamos falando de aceitação. Sabe a árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu vou chamar aqui da síndrome da árvore do conhecimento do bem e do mal. Queremos ser os donos do nosso nariz. É isso. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a síndrome dela, que passou para nós, queremos ser os donos do nosso nariz. Não queremos o teu governo sobre a nossa vida, ó Deus. Muitos estão dizendo isso. Até dentro da igreja, pessoas que não estão mais aceitando o governo de Deus sobre a sua vida. Não querem mais obedecer a palavra. Não querem mais se submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para sempre. Não querem. A síndrome do Éden, da árvore do conhecimento do bem e do mal, de sermos independentes de Deus, está presente. E se não vigiarmos, nós damos lugar a essa síndrome. E o governo de Deus deixamos de lado. Aonde vamos chegar por esse caminho? A presença de Deus? Não. Não.
Então a fé que vence o mundo. Os efeitos visíveis dessa fé. Aceitação. Aceitação. Resultado para Adão e Eva, qual foi? Porque queriam, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual foi o resultado? Morte espiritual. Nudez espiritual. Simples assim. Expulsos da presença de Deus, expulsos do jardim do Éden, aquele lugar maravilhoso, lugar de delícias, que Deus criou para eles cuidar, regar, viver ali. Mas a síndrome da árvore do conhecimento do bem e do mal, buzinado pelo diabo no ouvido de Eva, e ela passou, a buzina que recebeu para Adão, e ambos comeram. E o resultado? Morte física. O resultado? Nudez espiritual. Quando o Senhor falou na viração do dia com eles, é como na viração do dia Deus vinha receber um relatório das atividades dele naquele jardim. Hoje, Adão, você colocou nome em quais animais? Hoje, Adão, você fez o quê? Adão, hoje você colocou nome nessa planta, nessa raiz. Mas naquele dia, quando Deus falou, Adão, onde estás? Ele se escondeu, porque quando olharam, até então, eles não percebiam que estavam nus. Mas quando eles se olharam naquela tarde, viram que estavam nus e se esconderam. É esse o resultado de quem quer ser dono da sua vida, quer ser independente espiritualmente. Se você aceitou Jesus, se você tem a Trindade na sua vida, você precisa entender que você não pode ser independente. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, você entender que você tem que viver na dependência do Senhor. Ele diz para a direita, você vai. Ele diz para a esquerda, você vai. Ele diz para frente, avante, você vai. Ele diz pare, você para. Ele recua, você recua. Tem que ser total dependência do Senhor. Porque nós somos apenas pó. Pó. Então a fé que vence o mundo. Qual o efeito visível dela? Estamos falando do primeiro, que é aceitação. Então, o evangelho da graça, que foi o primeiro derramamento de sangue, foi praticado por Deus. Lá no Éden. Quando Deus matou aquele animalzinho, e certamente ele estava ensinando para Adão e Eva duas de suas leis que são imutáveis. Essas duas leis não mudam jamais. Então, o evangelho da graça começa lá. Porque Deus matou o animal, tirou a pele, e Adão e Eva se vestiram com a pele daquele animal e encobriram a sua nudez. A nossa nudez espiritual. O cordeiro que morreu, que foi imolado, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, ele cobriu a nossa nudez espiritual. Estávamos descobertos espiritualmente, mas a nossa nudez foi coberta pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morto na cruz do Calvário por nós. Então foi lá, no primeiro derramamento de sangue, praticado por Deus, que o evangelho da graça teve o seu início. Então, ali Deus estava ensinando para Adão e Eva essas duas leis imutáveis, que não mudam jamais. E qual é a primeira lei? A alma que pecar, isso aqui é básico, essa morrerá, eu e você. Pecamos por palavras, pensamentos e ações. Ninguém foge disso. Não, eu não cometo pecado. Você peca, meu irmão.
pensamentos, palavras e ações. Deus encerrou o pecado nesses três. Sabe para quê? Para que ninguém diz que não comete pecado. Todos nós pecamos. Então a alma que peca, essa morrerá. Estamos condenados à morte eterna. E que o salário do pecado, o que se ganha por praticar o pecado, é morrer espiritualmente. Essa é a primeira lei imutável de Deus. E a segunda lei imutável de Deus, que não muda jamais, é que uma vítima inocente pôde tomar o lugar do culpado e receber sobre si o juízo. Quem foi essa vítima inocente que assumiu o meu e o teu lugar naquela cruz? Porque aquela cruz era para nós. Mas ele fez o sacrifício vicário, do grego. Vicário é a palavra grega que diz substituir, substituto. Jesus nos substituiu naquela cruz e recebeu todo o juízo que estava sobre nossa vida, ele levou sobre si. Então aqui estão as duas leis imutáveis. O que peca morrerá espiritualmente e o que peca ganha como salário a morte eterna. A segunda lei, uma vítima inocente pôde tomar o lugar do culpado e receber sobre si o juízo. A fé que vence o mundo, efeitos visíveis, aceitação, a primeira estamos falando. Então uma das maiores necessidades do homem, do ser humano, homem aqui é gênero humano, homem e mulher, é tão indispensável como o ar. Qual é essa necessidade? A falta de aceitação tem gerado os piores males ao ser humano. Já ouviu falar do bullying? O que é o bullying? É alguém que está inserido num contexto escolar, de trabalho, seja lá qual for, e ele não é aceito, ele sente que não é aceito, que ele é escanteado, que ninguém lhe valoriza. Ainda lhe apelidam com um apelido que denigre, que rebaixa, que humilha. Então essa falta de aceitação faz o quê? Gera nele um sentimento de revolta. Não estou aqui, irmão, dizendo que é certo fazer isso. Mas se você passar por isso um dia, talvez você compreenda o que eu estou dizendo. Os piores males ao ser humano quer se revoltar, quer fazer justiça com suas próprias mãos, por falta de aceitação. Então ele pega uma arma e vai lá e descarrega toda a sua raiva em cima daquelas pessoas que o pisam, que o maltratam, que não aceitam como ele é. Então, mais fundamental, amados, do que se sentir aceito, é aceitar-se. É você se aceitar. Se eu não me aceito, eu também não aceito os outros. Quando eu me aceito, o bullying para mim não é nada. Me humilhar não é nada. Quando eu me aceito, eu sei quem eu sou. Nada daquilo que dizem a meu respeito me incomodará. Não vai me incomodar. Porque eu me aceito. Pode apelidar, pode xingar, pode dizer que eu não sou, que eu não presto, que eu não sou bom, pode dizer, apontar todos os meus defeitos. Não tem problema. Não tem problema. Eu me aceito e eu vou aceitar isso das pessoas. Eu vou tentar compreender o porquê disso das pessoas. E vou tentar amá-las. Por quê? Porque eu me amo primeiro. Então, quando a gente não se aceita, quando a gente não se ama, quando a gente não se valoriza, porque tem pessoas que não conhecem o seu valor, vivem no mimimi. Não, porque disseram. Não, porque naquele dia, tal hora, tantos minutos, tantos segundos, tantos décimos de segundo, o dia, o mês, o ano.
se era inverno, se era verão, se era primavera, se era outono, você fez isso comigo. Ele não consegue virar a página e não se aceita. Como é que vai aceitar os outros? Porque eu tenho defeito, as pessoas também têm. Eu não gosto de um determinado defeito de uma pessoa, mas isso não quer dizer que eu vá escancarar isso. Eu posso até tentar ajudá-la apontando o seu defeito, se ela abrir a porta, se ela der brecha, se eu sentir que posso chegar e dizer, meu filho, você pode mudar aqui, você pode melhorar aqui. Se eu não sentir, continuar orando por ele. Então a fé que vence o mundo. Efeitos visíveis. Falando do primeiro, que é a aceitação. Mas quando é que o ser humano pode de fato aceitar-se? Qual seria o bom proceder? Qual seria o melhor a fazer? Para Caim, amados, seria trazer uma oferta de sangue. Se ele tivesse aceitado como pecador, ele traria uma oferta de sangue. Ele teria ido a Deus pelo caminho proposto por Deus. Porque Deus falou com ele. Ele não quis ouvir a voz de Deus. Não quis entender esse caminho proposto por Deus. Ele simplesmente foi lá e matou seu irmão. Qual seria o bom proceder? Qual seria a maneira melhor dessa aceitação? Chegar a Deus. Ele tentou chegar a Deus pela via do próprio esforço. E não era isso que Deus queria. Não era isso. Então, qual o resultado dessa soberba, desse orgulho de Caim? Ele não aceitou a verdade sobre ele mesmo. Poxa, a oferta que eu levei, Deus não aceitou. Senhor, qual é a oferta que tu queres que eu te ofereça? De que maneira? Nem sua condição de pecador. Foi lá e fez o quê? Matou seu irmão. Matar seu irmão não era a condição requerida por Deus. Matar seu irmão Abel não era o melhor caminho, o melhor proceder. Não era, mas ele foi lá e fez. Então, a fé que vence o mundo, né? A gente está falando de aceitação agora, que é a primeira. Há dois braços de todo pensamento religioso. Todo pensamento religioso, você imaginar, há duas vertentes, há dois braços. Há duas filosofias religiosas. Qual é os dois braços? Quais são as duas filosofias religiosas? As duas propostas religiosas são a de Abel e a de Caim, a do bem e a do mal. É isso que se tornou os dois braços do pensamento religioso, das duas filosofias religiosas e das duas propostas religiosas, o bem e o mal, Abel e Caim. Nós vemos em Abel o primeiro efeito visível dessa fé que vence o mundo, que é a aceitação. Ele foi aceito por Deus. Com essa aceitação, Abel, portanto, nos mostra a porta de entrada no reino de Deus. Essa é uma porta estreita, é uma porta baixa. A Bíblia diz que estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação. Então essa porta é estreita e baixa, só passa um de cada vez. E de cara rente ao chão, se humilhando, rastejando aos pés do Senhor. O segundo efeito é comunhão. Essa comunhão ela foi visível na vida de um herói da fé que foi Enoque. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 5, que diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte.
não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Qual é o segundo efeito? Comunhão. Enoque agradou a Deus por causa dessa comunhão, dessa intimidade com o Senhor. Isso não é coisa do passado não, irmãos. É coisa de hoje. Essa comunhão, como Enoque teve, é possível hoje. Se Abel nos fala da porta do reino de Deus, Enoque fala do caminho. A porta é aceitação. Enoque fala do caminho, que é o quê? Comunhão. Comunhão. Segundo, efeito visível da fé que vence o mundo. Comunhão. Caminho. Evangelho de João 10:9. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. A porta, o caminho para a porta que leva à comunhão com Deus é Jesus. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. É o que vai dizer Hebreus no capítulo 10, verso 19 e o verso 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, certeza do que você é, para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos, irmãos, era aquele lugar do tabernáculo, a segunda parte do tabernáculo, que ficava por detrás do véu, onde estava a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. E o sumo sacerdote, não era o sacerdote, mas o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano. Com sangue dos animais, que representavam o sangue de Cristo, que um dia ia morrer pelo nosso pecado, e aspergia aquele sangue sobre a tampa da arca, chamada propiciatório, onde tinha os dois querubins, né, com as asas apontando um para o outro. E ele entrava lá uma vez por ano, e ele corria o risco de morrer lá dentro. Por isso que nas roupas dele tinha pequenos sinos. Porque quando ele estava lá dentro aspergindo, fazendo aquele trabalho, os sinos ficavam badalando e lá fora se ouvia: o homem está vivo. Deus não o matou, está tudo bem com ele. E dizem aí que ele entrava com uma corda amarrado pela cintura, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar para tirar. Passar daquele véu era morte fulminante. Então tinha que arrastá-lo para fora. Então olha a dificuldade de chegar até essa comunhão com Deus. Tá certo? Mas aqui, o escritor aos Hebreus está dizendo: tendo, pois, mão intrepidez, ousadia, certeza do que agora você é, para entrar no Santo dos Santos. O que é que lhe garante essa entrada lá? O sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Lembra quando Jesus gritou: o Pai está consumado lá na cruz? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora, quando ele estava rasgado, as pessoas podiam olhar e ver após o véu, e ver dentro lá. Isso acontece hoje conosco. Nós podemos ver, enxergar o trono de Deus, a comunhão com Deus direta, sem precisar mais de ninguém interceder por nós. Tá certo? Então, isto é, pela sua carne. O véu ali simbolizava a carne de Jesus rasgada na cruz do Calvário por nós. Quando ele se rasgou, era o sacrifício de Cristo lá pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Nós. Quem é o grande sacerdote que está sobre nós? Cristo. Aí ele diz: aproximem-se agora com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência
e lavado o corpo com água pura, que é a palavra de Deus. Então, para se ter comunhão, tem um caminho a seguir. Outro caminho, João escreveu lá em 1 João 1,7, que é andar na luz. João diz, se porém andarmos na luz, como ele, Jesus, está na luz, nós manteremos comunhão uns com os outros. Ou seja, a comunhão não é só vertical, a comunhão também é horizontal, uns com os outros, com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra pessoas como nós, mas contra potestades, é contra o inferno. Então a comunhão não... Eu tenho comunhão com Deus, não tenho comunhão com seus irmãos. Como é que tem comunhão com Deus? Certo? Aí ele diz, olha, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí 1 João ainda, 1,9, ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, olha aí, mais uma maneira de chegar à comunhão, do segundo efeito visível que é a comunhão. O caminho qual é? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu filho, para ter comunhão com Deus, acabei de citar aqui os caminhos. Jesus é a porta, você vai pelo poder do sangue de Jesus, tem que andar na luz e ter comunhão horizontal uns com os outros e confessar seus pecados. O que Deus faz quando chegamos a Ele em genuíno arrependimento? Há um coração contrito, diz a palavra, o Senhor não rejeitará. Um coração que reconhece que é pecador e que precisa da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. É preciso chegar a Ele em genuíno arrependimento. Ele perdoa, sim. Mas não só perdoa. Ele purifica, sim. Ele lava as nossas asinhas, sim. Mas faz ainda mais. Ele se esquece. Eu e você perdoamos, mas não esquecemos. Faz parte da nossa fisiologia. Perdoar, mas não podemos esquecer. Mas perdoamos. Não falamos mais daquilo. Mas sempre que a gente vê a pessoa ou vive uma situação parecida com aquela, vamos relembrar. Mas Deus não. Ele esquece. Ele esquece. Ele coloca uma pedra, ele joga nas profundezas do mar. Esquece. Porque ele não é nosso. O terceiro efeito visível da fé que vence o mundo é a missão. Vemos aceitação, comunhão e agora a missão. A gente vai ler Hebreus, no capítulo 11, o verso 7. Essa missão ela foi visível na vida de Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos, Deus instruiu Noé, que ainda não se viam, não chovia, ninguém conhecia a chuva, era um orvalho que regava, saía do solo, que caía e regava a terra, chuva torrencial, chuva como nós conhecemos, não existia. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, colocou dentro da arca tudo que seria necessário para aqueles dias que eles iriam sobreviver nela. Para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. Pela qual é o que aqui? A arca. Por essa arca condenou o mundo. E se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aquela arca simboliza o quê? Cristo. Só se salvou quem entrou na arca. Só se salvará quem entrar na arca chamada Cristo. Quando Noé entrou naquela arca, o mundo estava condenado a morrer no dilúvio, e assim aconteceu. Só
escapou ele e os seus familiares. E com isso ele se tornou herdeiro de quê? Da justiça que vem da fé. Porque ele creu, foi feito justiça. Se ele não crê, não entrasse na arca, não haveria salvação para ele. Ele não herdaria escapar do dilúvio, mas como ele creu naquilo que Deus disse pela sua palavra, ele herdou escapar do dilúvio com a sua família. Então Noé entrou pela porta da aceitação, que é o primeiro efeito visível, andou no caminho da comunhão, que é o segundo efeito visível, e nesse caminhar de íntima comunhão com Deus, ele discerniu qual a missão de Deus para a sua vida. Qual era a missão de Deus para a vida dele? Faz a arca. Porque eu vou destruir a humanidade com o dilúvio, mas em você, nós vamos começar, você e a sua família, uma nova raça, uma nova descendência. Então o terceiro efeito, que é a missão, ela foi visível na vida de Noé. Visível. Tá certo? Então, é interessante você entender isso. Noé discerniu qual era a missão de Deus para a sua vida. Não é fácil discernir qual é a missão de Deus para a nossa vida. Mas nós temos que perguntar para Deus. É comunhão. Possível hoje, sim. Lembra que Tiago disse? Que o profeta era homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. E orou e não choveu, e depois tornou a orar e choveu de novo. Isso acontece hoje, é igual a nós. O profeta era igual a nós. O problema é que nós, essa geração do arrebatamento, não estamos levando o evangelho, as coisas de Deus a sério. E quem busca seriedade, às vezes é taxado de fanático, de querer aparecer. Se alguém fala que tem intimidade com Deus, comunhão com Deus, que Deus deu a ele, falou com ele, isso as pessoas não acreditam. Está querendo aparecer. Que fé é essa que você tem? Então, a fé que vence o mundo, efeito visível. A terceira efeito visível é a missão. A fé que não gera efeitos visíveis não existe. Tiago diz, meu filho, vem cá. Me mostra aí a tua fé. Você não disse que tem fé? Cadê a sua fé? Não estou vendo nenhuma obra com a sua fé. Você só disse que tem fé. Cadê a obra? O que você tem feito? Porque eu vou mostrar a você, com as minhas obras, que eu tenho fé. Eu não preciso dizer que tenho fé. As minhas obras falarão por mim. Porque a fé que não gera efeitos visíveis não existe, porque está morta. Tiago 2:26. Ele diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, o espírito, para que a obra seja viva, é fé. Quando eu tomo alguma atitude, quando eu abro mão de alguma coisa por amor a Deus, eu abro mão por fé. Eu perco agora e pela fé eu sei que vou ganhar lá na frente. Eu planto aqui porque eu sei que pela fé eu vou colher a colheita que o meu Deus vai me dar. A gente está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a pagar esse preço? A fazer justiça, a sofrer o dano, a abrir mão, por causa do amor, por causa da comunhão. Para suportar os fracos na fé.
os religiosos que estão dentro das igrejas. Todos precisam nascer de novo. A missão faz parte da missão nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3 e verso 8. Jesus respondeu a Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no 8 ele diz: o vento sopra, vento aqui é tipologia de Cristo, ou do Espírito Santo, perdão. O vento aqui é o Espírito Santo, o vento sopra onde quer, ou seja, o Espírito Santo sopra onde quer, no ouvido de quem quer para gerar fé. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. É como um vento. O vento sopra. Você está sentindo o vento, mas você olha e não vê o vento. Você só sente o vento. Não sabe de onde ele vem. Nem para onde vai. Passou por você, você sentiu ele e ele saiu. Passou e você procura e não acha. Não sabe para onde o vento foi. Se fez uma curva para a direita ou para a esquerda, ou seguiu em frente. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele age pelo soprar do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, que nasceu de novo, ele ouve a voz de Deus. Aquele que é nascido do Espírito, ele não diz: vou morrer aqui nesse lugar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ele diz: eu estou, Senhor, debaixo da tua vontade. Se tu mandar ir para a direita eu vou, se tu mandar ir para a esquerda eu vou, se mandar ir à frente eu vou, mandar retroceder eu também vou retroceder. Ou seja, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele se coloca nas mãos do Senhor. Faz em mim segundo a tua vontade. O novo nascimento. É preciso ver esses efeitos. Se não houver efeitos visíveis em você, é porque não houve a causa. Não houve novo nascimento. Quando há novo nascimento, quando eu nasço de novo, o Espírito vem morar em mim. Mas quem foi que gerou isso? O próprio Espírito. Ele me escolheu para morar em mim. Ele não mora em qualquer um. Às vezes você está na igreja, você está aí nos cultos, você carrega uma Bíblia, você pensa que é, mas você não é. Porque ninguém está vendo em você efeitos visíveis de quem nasceu de novo. O velho homem continua em você. Claro que com a natureza pecaminosa que está em nós, a gente convive com essas duas naturezas, né? A santa e a pecaminosa, por causa dessa questão do velho homem. Mas Paulo diz: mortifica. Crucifica o velho homem todo dia. Crucifica esse velho homem todo dia. É tentar. A gente não vê isso em você. Você vê em você, quando você vai diante do espelho, você acha que nasceu de novo. Realmente. Porque quem nasceu de novo vai continuar pecando? Peca por causa dessa natureza, como já falei, mas ele se arrepende, incomoda, ele não consegue ficar naquele pecado. Ele vai lá e confessa e pede perdão e alcança a misericórdia do Senhor. E assim será. Mas o que não se aceita, como não nascer de novo, como ainda luta com essas dificuldades, não tem efeitos visíveis de que nasceu de novo, ele não está nem aí. Ele toma o caminho de Caim, não de Abel. Às vezes, sabe o que está acontecendo com muitos dentro das igrejas? Apenas aderiram a uma religião. Eram católicos, viraram evangélicos. Eram espíritas, viraram evangélicos.
Saiu do candomblé, viram evangélico, apenas aderiram a uma nova religião. Não estamos falando de religião, estamos falando de novo nascimento. Mudança de vida. Essa é a principal missão e ela é feita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não vem morar em mim assim, do dia para a noite. Ele vai fazendo as mudanças quando ele vem habitar em mim. Isso é plausível, é visível, é notório. Será um efeito visível de quem eu era e de quem eu sou. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, deixou de mentir. Se prostituía, deixa de se prostituir. Se era avarento, amava o dinheiro, deixa de amar o dinheiro. Começa a ser benevolente, a abrir mão, ajudar quem precisa. São efeitos do novo nascimento. Então a fé que vence o mundo, irmãos, para encerrar, ela passa pela aceitação. Deus aceitar a mim e eu me aceitar. A segunda é a comunhão. Eu preciso ter comunhão com o Senhor para poder essa fé vencer o mundo. E a terceira é eu entender qual é a missão de Deus para mim. Assim como Noé entendeu a dele. E que a principal é nascer de novo, da água e do Espírito. Pela palavra de Deus que é a água. Pelo Espírito Santo. E vem morar em mim. E faz essa causa efeito visível que todos podem ver. Ali realmente é uma nova criatura, mesmo cometendo ainda pecados, mas não amando mais esse pecado, não querendo mais viver nesse lamaçal. Que Deus em Cristo nos abençoe. Espero ter contribuído mais uma vez para o seu crescimento. Esse vídeo, como eu costumo dizer, ele é para ser replicado, compartilhado à vontade. Você pode usar ele para pregar, compilar aqui, escrever e pode transmitir. Dê o estudo na igreja, aonde você quiser. E principalmente que ele abençoe a sua vida espiritual, que haja crescimento. Deus em Cristo vos abençoe.